noite, que lindo você daqui. Então, Vamos lá? acho que a gente vai começando, porque muita gente mandou mensagem que a gente está gravando, né? E a gente vai apresentar a gravação depois. Então, a gente vai começando aqui para registrar e depois colocar lá no ar para a galera que não conseguiu entrar. Boa noite para vocês pela 10ª vez. Bruna, agora estou te vendo. Só não estou vendo a Adri, né? Agora estou vendo todo mundo. Ai, muito bom ver vocês, os rostinhos conhecidos, pessoas amigas, que eu me sinto mais à vontade para falar, para apresentar. E a vontade, e sei que vocês também vão se sentir à vontade para perguntar, e aí, enfim, fica um papo leve e amigo. Pri, se apresenta um pouquinho, porque eu acho que. Não, acho que o Pablo. Você conhece a Adri, não conhece? Conheço. Só o Pablo que não? Só o Pablo que não. Priscila. Não. Então, gente, o que é isso, a casa, né? Quer começar falando um pouquinho? Pode começar. Então, a gente, enfim, há bastante tempo esse encontro meu e da Pri é um encontro de muita sintonia, de muita certeza de que algo surgiria desse encontro e a gente não sabia exatamente o que, né? Esse movimento, esse momento da pandemia, a gente mora próxima e, enfim, né, dentro das nossas transgressões permitidas, né? A gente tem um contato muito próximo e a gente se permite se encontrar eventualmente, mesmo diante de tudo que a gente está passando. Ai, Ivi! Sua linda! E a gente vem conversando muito, né? A Pri, depois ela vai falar um pouquinho mais dela, e ela é uma mulher, né, que tem essa alma sistêmica, né? Eu sou terapeuta sistêmica, ela é também, ela só não se formou, mas é uma mulher extremamente sistêmica, extremamente do coletivo, extremamente, né, do planeta, né? dessa consciência, essa cosmovisão, né? Que a gente foi perdendo ao longo da vida. A nossa estrutura ela não é apresentada, né? Não apresenta para a gente, né? Esse sistema que a gente vive, do patriarcado, essa forma como a gente foi estruturado socialmente, nos distanciou, nos desapresentou desse senso, né? Dessa cosmovisão do sistema, né? Dessa integração do sistema, né? Tanto da natureza quanto, né, dos espelhamentos, dos grupos, dessa consciência sobre o outro, né? Porque é um sistema muito baseado na competição, né? Na desconexão, no afastamento. A forma que o sistema funciona hoje é uma forma muito estratégica, né? Porque enquanto a gente está vivendo na discórdia, né, mais poder, né, algumas pessoas têm, né? E na hora que a gente se junta e começa a entender a força do coletivo, a gente efetivamente começa a ameaçar essa estrutura piramidal que a gente vive, né? E aí, quarentena, muitos processos, muitos enfrentamentos, né? Eu sou consteladora familiar, né? Então esse olhar sistêmico, essa observação, Bruninha se formou comigo, né, Bruna? Linda. Então, essa forma de olhar o mundo sempre foi a nossa professora Joelma, né, que formou a gente, eu e a Bruna. Ela falava: ninguém vira constelador, né? A gente nasce constelador, né? E a gente se encontra com a ferramenta num determinado momento da nossa vida. Então essa forma de olhar para o mundo de uma forma mais sistêmica, mais o olhar da águia, que a gente diz, né? Sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, muito, muito.
Então, a partir desse olhar da observação, e eu vim me trabalhando muito, né, da medicina. Acho que todo mundo que está aqui, não sei a Sônia, todo mundo que está aqui já consagrou a medicina. Eu acho que só tem a ayahuasqueiro aqui. Bruninha também já, né, Bruna? Uhum. Então, a Adri, eu sei. A nossa escola da ayahuasca também é a mesma. Enfim, e a Ivy não precisa nem falar. Então, muitos processos, muitos enfrentamentos, muito, né, olhando para... E aí, num determinado momento, quando chegou a pandemia, eu efetivamente me vi muito apta a, mais do que nunca, exercitar esse olhar do observador, né? E comecei um grande estudo mesmo sobre o porquê, né, da gente não conseguir se colocar de forma mais saudável no mundo, o porquê da gente se colocar completamente impedido de criar. Joelma, linda! Como a gente trava, como o feminino foi massacrado dentro desse sistema, né, do patriarcal que a gente vive. Quando eu falo sobre o feminino, eu não falo só da mulher, é óbvio, né, a gente sabe disso, mas eu digo do feminino em cada um de nós, né, essa potência de criar, né, como isso foi nos retirado efetivamente, como esse sistema tira isso da gente, né? E aí a gente, quando consegue, ainda assim, a gente não consegue entender o ato de criar como uma ciranda, né? Como uma grande roda, né? Esse criar junto. A gente é muito distanciado disso, né? E aí, o primeiro ano foi um ano que eu atendi muito individualmente, eu fiquei, né, atendi muita gente, foi uma adaptação muito difícil para mim também, de transicionar para o atendimento individual, né? Atendi muita gente e comecei a ver que os problemas são muito semelhantes, né, dentro da nossa estrutura. Né? Comecei um movimento muito de levantar o feminino, da gente falar sobre a força do feminino, da importância de falar sobre o feminino, da gente se reconectar com o feminino, homens e mulheres, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto espiritualmente, quanto, né, de todas as formas possíveis e imagináveis. E quando chegou o segundo ano de pandemia, eu falei, ok, o primeiro ano, a proposta foi, voltem para casa, né? Quando chega um vírus, a gente fala até sobre isso no vídeo, né? Chega um vírus que fala para a gente que a gente precisa voltar para casa, se a gente consegue exercitar um pouquinho esse olhar mais subjetivo, mais amplo, mais sistêmico, né? Se a gente acredita em alguma coisa, né? A gente fala assim, caramba, que mensagem é essa, né? Então, vamos nos conectar de novo com o nosso lar, né? Vamos olhar cada um. Agora a gente não pode mais estar juntos. O que a gente faz? O que a gente faz em casa? Então, eu senti sim que foi um ano de muita gente se buscando ferramentas e terapias. E eu senti isso na pele como terapeuta. Eu atendi muita gente num formato novo que para mim foi super desafiador. E as pessoas só que chega uma hora, a gente passa para o segundo ano, né, de pandemia. Chega uma hora que, se a gente não entende a outra mensagem, né, do tipo assim, se olhem, voltem para casa, voltem para o lar, se conectem com a história de vocês, vamos lá, vamos tratar essa criança interior ferida, vamos entender quem somos, da onde estamos, vamos olhar para o sistema, vamos entender. Mas se a gente não entende que isso precisa ser feito para que a gente consiga se encontrar de novo coletivamente, a gente cai no mesmo problema do paradigma patriarcal, que é: eu sou muito trabalhado, muito vi tudo, mas continuo trabalhando na individualidade, entro na egotrip, né? E eu sinto que é urgente, que o tempo ele está pedindo urgência para a gente se organizar coletivamente,
né? Para que as coisas que a gente ainda não conseguiu ver individualmente, que a gente busque no coletivo olhar para isso, né? E nada melhor do que ter o coletivo para se olhar, né? Quando a gente sabe, como a gente sabe, eu acho que todo mundo aqui trabalha profundamente isso, somos espelhos, né? E é tão mais fácil a gente conseguir olhar e perceber determinadas coisas quando a gente está em coletivo, porque a gente tem um outro para refletir, né? Do que quando às vezes a gente está sozinho aqui dentro, que também é importante, né? Essa questão da meditação, de estar dentro, né? A gente já sabe disso, dessa importância. Mas tem esse outro espectro que muitas vezes a gente passa despercebido, que é o lugar das relações. Nós somos seres humanos. Estamos aqui nos relacionando, aprendendo a se relacionar. E nada melhor do que poder continuar aprendendo e caminhando através das relações, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E aí, nessa busca e tal, eu fui caindo numa escola, né? Fui estudar efetivamente novas formas de olhar para o mundo, né? Porque a gente fica ali, porque o patriarcado é ruim, o patriarcado é horrível, o patriarcado é patriarcado, e aí reproduzindo, né, os discursos patriarcais de ódio, né? Mesmo se você mesmo você, né, é uma coisa que é bem delicada de dizer, mas eu ouso a trazer esse questionamento para a gente, né, é que a gente hoje está dividido entre esquerda e direita, né? Obviamente, e aí eu vou aqui, assim, eu acho que se as pessoas que estiverem aqui não se identificarem, mas eu acho que as pessoas que vão chegar aqui, elas naturalmente se identificam mais com a esquerda, né? Não estou querendo entrar num lugar político, nem de julgamento de nada disso. Mas, assim, é muito óbvio que tanto a nossa esquerda quanto a nossa direita são frutos do patriarcado, né? O que modifica é que a nossa esquerda é a mãe que o patriarcado criou e a nossa direita é o pai que o patriarcado criou, entendeu? E a gente precisa começar a entender que todos os movimentos levam para o mesmo lugar. E a gente precisa entender que isso não é por nós exatamente. Eu não estou aqui num papo poliana de querer mudar o mundo. A gente não tem esse poder, né? Mas eu efetivamente acho que a gente precisa começar agora, sabe? A buscar as histórias que não nos foram contadas, né? Sobre a ancestralidade, sobre a cosmovisão africana, sobre outros paradigmas, né? Sobre novas formas de existir, novas formas de pensar financeiramente, se reconectar com a criatividade, com a abundância da natureza. E isso tudo está ali na nossa criança ferida, nessa estrutura papai e mamãe que esse sistema nos apresenta e que a gente sozinho, às vezes, tem muita dificuldade de olhar. Uhum. Então, a casa veio muito com um desejo de começar a plantar uma semente para algo efetivamente novo, que efetivamente questiona, mas não num lugar Haribo, um lugar místico, entendeu? Tanto que a gente está buscando isso na mentoria de 2 africanos, o Abiola e o Eli, que são 2 africanos que estão hoje, né, assumindo um lugar muito bonito de passar a cosmovisão africana para que a gente consiga entender que a nossa história de brasileiros não começa no navio negreiro, né, que tem toda uma ancestralidade incrível que a gente vai se desconectando, que esse sistema faz questão que a gente se desconecte para que a gente não compreenda o poder que a gente tem. E quem consagra a medicina, né, e consegue começar a entender o poder da ancestralidade, vai se conectando com uma força que o problema é que é tão grande que a gente até duvida dela.
E não dá mais para duvidar dessa força. É hora de começar a usar essa força coletivamente. É hora de começar a usar essa força para movimentar novas formas de existir, para não cair no que a informação quer que a gente acredite. Então, assim, isso é um passo lá na frente. Eu estou trazendo muito do que é o meu desejo lá na frente. Mas, para isso, agora, com a casa, o que a gente gostaria de propor, né? É uma grande troca. Assim, a gente não tem um plano, né? Um plano assim, no primeiro encontro a gente vai fazer tal coisa, no segundo não, mas esse exercício sobre o coletivo, assim, entender o poder de um sistema, de como o sistema, quando ele se une, ele vibra algo em comum, ele tem curas em comum a serem realizadas, eles trazem os espelhamentos que a gente precisa olhar, e a gente exercitar isso com muita potência dentro de um coletivo. Então, naturalmente, o que eu sei que com certeza pode surgir, criança interior, questões com pai e mãe, a gente olhar para a ancestralidade, a gente fazer exercícios sistêmicos, tem muitos exercícios de um livro que a gente está bebendo bastante agora, que é O Poder da Parceria, né, que questiona esse poder de dominação, de parceria que a gente vive, porque com todo esse meu olhar sistêmico e com todas as experiências de tentativas de novos coletivos que eu participei, a grande maioria deles, sem nem perceber, cai no patriarcado. Sem nem perceber, reproduz o sistema patriarcal, porque ele é muito enraizado na gente. Então, a ideia é que a gente possa fazer uma jornada, né, que a gente consiga entender, a partir desse grupo, quais são as demandas que vão dar match ali, né? E a partir da nossa experiência e da experiência de cada um de vocês também, porque eu sei que as pessoas que eu conheço que estão aqui, eu sei o potencial de todas elas e sei mesmo. Então, assim... E é um potencial que é inerente a todo mundo, a né? todo mundo. É também esse lugar, eu acho. E eu acho que quando a Raquel fala também nessa questão de, tipo, a gente não tem uma estrutura, é muito interessante, porque, para mim, por exemplo, é um grande exercício, né? Nesse lugar em que vai ser um exercício para todos nós, que eu venho da área da comunicação, né? E tenho muito aquele trabalho estratégico ali para apresentar as coisas para o mundo. E normalmente a gente parte sempre de um princípio que é assim, ok, eu tenho isso, essa é minha promessa, a partir daqui eu vou estruturar algo e as pessoas vão chegar. E aí, essa nova forma de pensar é como a gente pode formar a partir da história de todos nós. E não eu chegar com a história pronta e dizer, vamos trabalhar isso aqui. Aí, nesse lugar, ao mesmo tempo que parece ser super desafiador para que isso aconteça, né? Porque é novo, né? É incerto, né? A gente não sabe exatamente aonde vai dar. Aí Desconstrói o controle. Sai do controle. Aí é que mora a magia, né? Porque a gente não sabe exatamente no que vai dar, mas a gente sabe da potência multiplicadora. Porque quando a gente vem com algo normalmente já pronto, a gente vai sair desse caminho aqui, a gente vai percorrer, papapá, e chega aqui. E, ok, tem sua valia e é importante também. E a gente replica isso em outras coisas. Mas aqui é exatamente o lugar para a gente exercitar, fazer diferente. E por que não, talvez, a gente sair daqui, talvez vir para cá, depois vir para cá, e volta, e vem, e vai, né? E quais esses caminhos que vão se apresentar, né? Então, a partir de quê? Da história de todo mundo aqui. Porque a nossa história sozinha, ela vai levar a gente para um lugar. Mas aí, quando tem a história da Adriana junto, a história do Bruno, a história da Bruna, da Sônia, do Pablo, da Luana, da Ive, da Jo, muda completamente. Porque aí é cada um com a sua história de vida, com o que você carrega, o que você traz de outros tempos e desse tempo agora. E aí a gente vai conseguir construir e formar uma coisa que a gente nem sabe para onde vai dar, mas que a gente sabe que não vai ser tipo 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. A gente vai saber que é tipo elevado à 10ª potência, e é esse lugar de conseguir multiplicar. E esse lugar de multiplicação é
é a gente lembrar da natureza, que eu acho que aí é onde entra também o outro lugar que a casa entra, né? Porque a natureza, ela mostra, quando a gente observa ela o tempo inteiro, que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 1000 potências. A gente, de uma semente, né, de manga, a gente tem uma árvore inteira que dá milhões de frutos, e de cada fruto daquele vem mais uma semente que dá outros milhões de frutos, e o negócio só multiplica, só multiplica, só multiplica. Só que a gente foi para trás e assim, não, 1 mais 1 é igual a 2. Então aqui é isso, comprei no mercado, depois eu vou e compro de novo. Comprei e compro de novo. E quando a gente volta a observar a natureza, a gente lembra da nossa potencialidade. Então é esse exercício também, porque a gente está aqui na nossa casa, com a casa planeta Terra, com a casa universo, com a casa cosmo, e aí isso pode ter um mundo que a gente nem sabe, né? A gente desconhece, aí é o grande mistério, mas poder trabalhar em cima desse lugar sem medo. Então, assim, com toda essa paixão e amor e desejo de construir algo novo que habita, assim, essa sonhadora que habita em nós duas, né? Essa menina sonhadora, e que, assim, para mim, eu brinco, né? Essa semana, me perguntam, você quer ter uma comunidade? Eu falei, não, eu quero ter uma cidade. Uma cidade que pense diferente, que tenha uma escola de outras visões de mundo, que apresente a potência da ancestralidade e tudo mais. Se eu vou alcançar esse sonho, eu não sei, isso é a menina, né? Mas, assim, eu tenho certeza que a gente junto chega em algum lugar diferente do lugar que a gente está hoje. Né? E se a gente exercita o lugar da vulnerabilidade, se a gente exercita o lugar da empatia efetiva, se a gente se olha no outro e olha para a mamãe e para papai, todo mundo junto, e conta a história das nossas infâncias, e se sente acolhido, e com o objetivo de quê? De efetivamente conseguir destravar os caminhos da criação, porque esse é o objetivo. Né? Se a gente tem um desejo, talvez eu acho que seja esse, né, Pri? Exatamente. Que é a gente conseguir pelo menos sair. Se você virar para a gente, eu acho que assim, a gente quer fazer os encontros, e sendo aqui muito prático, né, para poder financiar a nossa mentoria. E essa mentoria eu quero fazer para construir essa cidade, tá? Sendo ousada. Mas, assim, o que eu quero poder entregar para vocês em 1 mês, em 2 meses ou em 3 meses, o tempo que vocês estiverem com a gente, é novas visões sobre as questões e os problemas de vocês, né? Uma nova forma de olhar para determinadas coisas, né? Para a gente conseguir ir destravando os nós, os emaranhados, as questões que vão impedindo a gente de se conectar. E não só como uma consteladora, né? Porque o meu movimento com a constelação não parou na constelação, né? Eu fui mergulhar lá na África, que é na fonte da constelação, para conseguir entender de onde aquele homem branco tinha tirado aquela história. E é a partir desse lugar, dessa semente, né, que a gente vai falar sobre Mãe Natureza, a gente vai falar sobre a Mãe África, a gente vai falar sobre esse cosmo todo, que mora toda a nossa potência de se ressignificar, sabe? Eu acredito muito nisso, que mora porque é o efetivo feminino, é o feminino que foi destruído, que foi massacrado, sabe? E que de forma muito cruel, né? Então, assim, o que eu quero é poder, né? Por isso 2 mulheres, e é muito interessante porque são 2 mulheres que querem fazer uma mentoria com 2 homens, mas 2 homens criados dentro de um paradigma completamente diferente de nós e talvez com a alma mais feminina que muito a mais. gente já conheceu, sabe? E aí quando você vira e fala, cara, existe isso, mano. E não é no outro planeta, não é nos seres ascensionados, entende? Não é nos venusianos. Existe ali num povo que não foi, que é o nosso povo, que é o nosso sangue, mas que a história não foi contada para a gente, né? E aí, isso, o poder que tem
é muito grande, é muito grandioso. Então, voltando ao desejo grande, que se vocês quiserem ajudar a gente a chegar nessa construção, ótimo. Ou que virem 9 cidades, Mas 10 cidades. que vire um bairrinho, que vire uma casa feliz. Eu já estou bem para caramba, né? Se eu conseguir, a partir das minhas ferramentas, a partir das ferramentas dela, do nosso conhecimento e do conhecimento de vocês, porque a gente só quer conseguir tentar extrair o melhor desse coletivo, e a gente conseguir destravar a nossa relação com a abundância, né? Com esse poder de criação. E aí eu não estou falando sobre dinheiro, eu não estou entrando em promessa de quero fazer vocês saírem daqui ricos, não tenho esse poder, queria poder, mas não tenho. Entendeu? Isso a gente tem, cada um de nós, e a gente acessar é difícil diante de todos os nódulos que esse sistema criou na gente, mas eu quero poder ajudar a diminuir e quero poder criar um espaço onde isso seja possível e que a gente possa sonhar isso, porque né, a Bruna, o Bruno, que também já estudaram um pouquinho que já estudou um pouco, a Bruna é formada, mas o Bruno que já estudou um pouquinho sobre o pensamento sistêmico, né? Não é sobre nós, né? O Bert Hellinger ele cria 3 leis, né? Que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Só que existe uma lei que ele não criou, que é a lei maior de todas, que é da ordem, que é a lei do universo, que é a da preservação da espécie, né? A gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre o futuro, né? É sobre o sistema, é sobre as novas gerações, né? Só que a gente fica emaranhado em função desse sistema patriarcal nas nossas dores infantis. Até porque a gente foi quase que educado a se sentir cada vez menor. Claro, sim, né? Sem sombra de dúvida, né? Ele faz de tudo para que a gente estacione na nossa dor infantil, porque quando a gente estaciona na nossa dor infantil, a gente não cria, a gente não dá trabalho, a gente só reproduz guerra, porque é isso, a criança ferida está em guerra, né? Na hora que a gente entende que a gente é muito mais do que a nossa dor infantil, que a nossa história começou muito antes da nossa existência, a gente consegue entender a importância da continuidade. Mas não é a continuidade agora, não é sobre o tio da esquina, o vizinho, é sobre a continuidade da existência. Esse é o nosso comprometimento. Essa é a lei maior, a lei que rege tudo. Então, eu não tenho isso, né? A pretensão de mudar o mundo, não é isso, mas é assim, o que hoje eu posso fazer para contribuir para a preservação da minha espécie? Porque eu acho que no caminho que a gente está seguindo, a gente praticamente... O caminho que a gente está seguindo é um caminho que fomenta a destruição da espécie, em todos os sentidos, né? O caminho que... E para todos os lados, para todos os polos que a gente for, ele fomenta a destruição da nossa espécie. Então, obviamente, né, que ainda assim a gente precisa existir no presente, né, e travar as nossas lutas no presente. Isso, né, seria utópico demais falar que isso não é importante. É importante, né? Quem passa fome agora. Quem está morrendo agora. A gente precisa olhar para isso, obviamente, mas a gente já tem milhares de caminhos para olhar para isso, né? Agora, como é que eu posso olhar para isso hoje para conseguir me colocar de uma forma menos apaixonada, mais autorresponsável e mais amorosa, principalmente comigo? Porque é desse amor por mim, pela minha existência, que eu efetivamente consigo acessar o poder da criação, né? E é sobre isso que esse sistema o tempo inteiro massacra a gente, né? Ele não quer que a gente se ame. Ele não quer que a gente se ame. E, assim, é muito lindo ver as pessoas que estão aqui hoje, assim, porque a grande maioria eu conheço um pouco
da história de vida e sei o quanto para a gente, para cada um que está aqui, é mais difícil, sabe? E fico feliz de ter representantes de muitos universos, né? Então, é sobre isso, assim. A promessa é: vamos fazer diferente, vamos acreditar que é possível, vamos, mas não é poliana, não é vamos aquele papo, vamos meditar e dizer que o mundo está lindo, porque não tá um inferno, tá ruim pra caceta, entendeu? Tá difícil pra caramba, entende? E não, hipótese alguma, vocês vão me ver no... Vamos imaginar figuras de luz, porque nós estamos cocriando o mal, né? O mal existe, isso é fato. Mas e aí? A gente vai estacionar nele? E junto é mais fácil a gente sair dessa peia e... Então vamos lá. E quando eu esqueci que eu tenho que me amar, alguém chega para mim e fala: vamos embora, não dá tempo, a gente não tem tempo para isso. E vamos se ajudando, sabe? Então, é um sonho, mas é um sonho possível e não é um sonho utópico. Eu quero trazer ferramentas muito pontuais, a Pri também, a gente poder falar e fomentar vocês a trazerem a sabedoria de vocês para a gente organizar isso nessa ciranda, para que essa ciranda aumente, 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 e quem sabe dessa cidade não saia um novo líder. E quem sabe, né? E aí isso pode parecer utópico, mas para mim, hoje, não existe outro caminho possível, sendo super honesta, sabe? Eu não consigo ver outro caminho. E, para mim, é muito simbólico quando a gente passa por uma pandemia, olhando com a cosmovisão, olhando com esse olhar sistêmico. Eu falei isso no vídeo de apresentação, né? A gente já passou por outras pandemias antes, mas na gripe espanhola, por exemplo, a gente não tinha internet. Sabe? Para mim, a internet hoje é o sistema dizendo para a gente: é possível criar algo novo. Criem discursos saudáveis, criem novas inteligências, criem novos sistemas, criem algo que possa efetivamente reverberar de alguma forma dentro desse sistema que a gente vive. Hoje, a gente, dentro de um Zoom desse, a gente poderia estar conversando com quantas pessoas? Né? Só que ainda a gente, como é uma ferramenta nova, a gente ainda fica muito nesse lugar da autopromoção. Aí parece assim: não, agora a gente não tem mais televisão, mas tem o Instagram. Aí fico lá me promovendo, a gente se promove, isso é importante, é lindo, a Pri trabalha com comunicação, é super potente, é importante, a gente tem que se promover mesmo. Mas e aí? Uhum. E o outro poder que essa rede tem, que a gente ainda não se deu conta. Uhum. Né? Uhum. E assim, muita gente já se deu conta, mas muita gente já se deu conta para se capitalizar. E aí você vê uma porrada de gente ganhando dinheiro pra caramba, criando escolas de cursos e de terapias e faturando milhões em causa própria. Não estou julgando em hipótese alguma. Né? Eu acho que não é esse o objetivo aqui. Inclusive, é o que eu mais quero desconstruir, é esse olhar do julgamento. Mas, cara, se tem gente, a Pri sabe disso, né? Que está faturando mensalmente, quanto, assim, dentro do seu universo? Milhões. Se a gente for, não pode ser, não falar nomes, mas, tipo assim, pessoas faturando milhões vendendo curso na internet. Milhões. Isso, para ela vender milhões, quer dizer que ela está acessando milhões de pessoas. Né? Então, se a gente conseguir entender esse poder para efetivamente se colocar disponível a criar sistemas paralelos que sejam em vários âmbitos pedagógicos, políticos, espirituais, enfim, qualquer, mas que a gente entenda a potência disso, o que o sistema está dizendo para a gente, o que ele está falando
Só que a gente é tão massacrado, né? Tão massacrado de informações, e tão massacrado de dor, tão massacrado de abuso, tão massacrado de desesperança, né? Pelo o mesmo sistema que fica agindo nessa nova plataforma, que a gente não se acha capaz. Mas não é possível que não seja. E aquela pessoa que está ganhando milhões ali, ela entendeu sobre essa potência dela em algum lugar. Sim. Só que ela sabe, ela usa para aquilo que foi construído na mente dela. E é a gente poder usar essa potência e descobrir essa potência dentro da gente para usar para construir esses novos lugares. Exatamente. Então, assim, obviamente, perpassa o que eu falo, né, em relação ao nosso objetivo, como existem ferramentas a serem trocadas, né, e esse lugar de troca, né, que a gente vai falar um pouco mais da estrutura financeira que a gente gostaria de propor mais à frente, assim. Mas o que a gente queria hoje trazer é um pouco dessa consciência e do qual é o nosso desejo a partir desse encontro, né? Em que mundos possíveis a gente quer chegar, mas entendendo que agora a gente ainda tem que olhar para algumas questões da individualidade. Então, com as ferramentas que a gente tem, com a sabedoria que a gente vai olhar para essas individualidades, mas com o objetivo de cada vez mais se fortalecer enquanto grupo e cada vez mais trazer mais pessoas para essa aliança e que novos microsistemas, né, na geometria sagrada, nos movimentos da mandala, né, que outros microsistemas venham surgindo e entendendo a potência disso, né? Porque o dinheiro é importante, mas em momento nenhum é porque eu falei, né? Em momento nenhum eu estou entrando no movimento de julgar quem está ganhando dinheiro com isso, mas é muito lugar da potência mesmo, né? Da potência, inclusive da autonomia financeira que um novo sistema pode ter dentro de uma rede como essa. E que ninguém quer que a gente tenha. Né? Então, também é um espaço da gente discutir e pensar futuramente, na hora que a gente tiver, né, esse sistema mais encaixado, inclusive pensar nisso também, né? Estou falando já, eu tenho essa mania, eu vou falando lá na frente. Isso daí nem é para falar agora. Eu acho que é isso. Então, eu queria abrir um pouquinho para vocês. Eu pode ser isso. Abrir para vocês falarem um pouquinho aí também o que vocês sentiram aí das falas, o que reverbera, obviamente. O que faz sentido para vocês, o que vocês podem trazer também para contribuir. Perguntar, se quiser alguma coisa. Vou fechar o microfone aqui. Já vou pegar, então. Tá dando para ouvir? Tá, né? Tá. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho. Então, a Adriana estava ouvindo. Vou falar rápido, porque pode tocar aqui o iFood, a Matrix vai chamar já, então vou falar um pouquinho rápido, só para fechar o microfone, para não atrapalhar o resto da reunião. Bom, primeiro eu queria agradecer, assim, vocês duas, vocês não sabem, nossa, o papel que vocês estão fazendo, sabe, hoje, assim, sendo receptoras desse projeto, né, digamos assim, tipo, dessa coisa que vocês trouxeram para a gente, que eu tenho certeza que isso vai dar o que falar, porque vocês receberam isso da fonte. Eu acho que isso é uma vontade oculta de todo mundo, que a gente não sabe, de repente, como expressar, né? Mas que todo mundo tem uma vontadezinha de fazer alguma coisa diferente que realmente faça sentido para muita gente. E não tem como fazer nada sozinho, tem que ser no coletivo, tem que ser com pessoas, né? Mas existem pessoas e pessoas. Acredito que assim, a lei da atração trouxe tudo assim, para convergir, né? Para que isso aconteça de alguma forma, porque
é complicado, né? Eu sei que trabalhar no coletivo é muito complicado, eu sempre trabalhei no coletivo, e tem pessoas que realmente é muito difícil da gente trabalhar, porque são pessoas que não estão conectadas, então é muito complicado, entendeu? Então é muito legal a gente poder ter pessoas que a gente sabe que tenham realmente essa vontade, sabe? Que tem essa coisa assim, de querer acontecer, né? De estar conectado, enfim, de estar no momento, né? No momento certo. E eu acho que vai dar tudo certo, gente. Já está dando. Ah, eu vou lá no Tchê amanhã, Kel. Vou mandar um beijo para ele. Amor. Será que eu consigo agora? Tá me ouvindo? Acho que eu aumentei aqui, sei lá. O que falar, né? Depois desse furacão todo. É muito bom te ouvir, Raquel. Meu Deus do céu! Que maravilhoso. E assim, vocês estão trazendo algo que eu tô na angústia de, sabe, de dentro de mim já há muito tempo. Eu tenho essa vontade, né, de como é que eu posso dizer? Tudo bem, talvez seja algo a trabalhar, né? Mas é uma questão assim, trabalhar o individual, a Pri sabe, trabalhar o individual, me colocar lá, tal, né? Empreendedoria, não sei o quê, usar essa ferramenta para poder fazer algo que é um trabalho para si próprio, né? Como vocês estavam colocando. Isso não me dá gosto, não me mantém ali, sabe? Não me. Então, talvez seja algo a trabalhar, não sei, mas tem algo dentro de mim, uma força muito grande mas é que quer outra coisa, que quer outra coisa, sabe? Que tem um tom mais aquário, né? Que é uma coisa mais coletiva, que é uma coisa mais assim, não sei o que é, então, né? Só podia ser alguém treinado aí no campo para estar num lugar desse sem saber o que vai acontecer com a sua devida calça marrom, mas assim, vamos criar alguma coisa sem saber o que vai ser, mas vamos falar real sobre o que de fato precisamos coletivamente, né? E sobre o que de fato é útil, sobre o que de fato tem de dentro para nascer, né? E essa é uma coisa que pulsa dentro de mim há muito tempo, mas eu, assim como muitos, tenho bastante trabalhado no chicotinho e na tensão e no patriarcado, né? Nesse lugar que vai distraindo a gente do que realmente importa e a gente acha que, na verdade, quando a gente quer fazer outra coisa que para a gente, não, você está se distraindo, você tem que olhar para cá. Então, são muitos mecanismos de captura, né, da sociedade, para capturar a nossa atenção, capturar o nosso desejo, para a gente poder desejar aquilo que convém, um sistema que já existe, né? Então, a proposta é completamente alinhada com o meu âmago, né? Que é, pelo amor de Deus, né? Vamos nos unir e perceber isso, né? E perceber que temos uma ferramenta incrível e fomentar essa permissão para que as coisas se criem, né? As coisas que estão dentro da gente se criem, ou que atravessem a gente enquanto criação, né? É como se fosse um pedido caído do céu, vocês duas. Para mim, né? Tô falando assim, real, né? E tô muito feliz, cara, muito animada, sabe? De estar, tipo assim, com esse grupo, com esse coletivo, com essa proposta, com essa âncora, com esse vamos, sabe? Com essa, simbora, vamos fazer coletivo, vamos fazer algo diferente, né? Vamos sair dessa forma de falar, dessa forma, essa estrutura, né? Porque uma coisa é o conteúdo, aí a estrutura continua a mesma e o conteúdo muda, né? Aí tá online, aí o conteúdo muda um pouco assim, mas a estrutura tá enraizada, então tem que ter muita atenção para poder
não cair de novo nela, assim, numa repetição, né? Que não leva a lugar nenhum, que só leva ao mesmo lugar, né? Que é a alimentação do individual. Não tem nada de errado com o individual até certo ponto, mas já passamos muito desse ponto, né? Então, assim, e tem uma coisa que eu queria lembrar, que sempre lembro, que é o Dominique Barter fala sempre nos encontros dele de comunicação não violenta, né, sobre o Gandhi, que Gandhi é conhecido como, é dito como a grande alma, né, tipo Mahatma Gandhi, na verdade, é Gandhi, e Mahatma antes eles colocam para ser assim, a grande alma, né, o grande Gandhi. Só que isso passa justamente uma ideia de individualismo, que não existe. Porque Gandhi, ele não foi quem ele foi porque ele era uma grande alma. Ele fez o que ele fez, ele tinha força de presença e de firmeza, de ética, sei lá, que ele tinha, porque ele passou 15 anos vivendo com 75 pessoas numa comunidade, vivendo de forma ali, com os conflitos, com tudo, que tinha toda aquela força atrás dele, nos propósitos, nos ideais, no que pensava, na forma de pensar, né? Tudo isso. Ele tinha tudo isso atrás dele. O Gandhi não era só Gandhi. Gandhi era a comunidade que estava ali com ele, né? Assim como outras pessoas da história, que marcaram a história. Então, Dominique Barter sempre traz isso. E aí eu queria trazer, porque é isso, né? É isso, assim, tem que começar de algum lugar. E se a gente fica querendo começar de um individual, é justamente o que eles querem, que não funciona, não vai para lugar nenhum e fica rodando, correndo atrás do próprio rabo, né? Então, eu achei isso maravilhoso. Dando continuidade à sua fala, o Abiola e o Eli, né, que são esses dois africanos que a gente deseja ter a mentoria para ir trocando com vocês nesse caminho de construção de rede, eles falam uma coisa que foi para mim maravilhoso, assim, uma das melhores percepções da minha trajetória com eles, que é que nós, seres, que nós, né, seres colonizados, a gente passou a acreditar que é a gente que escreve a história, que é o homem que escreve a história. E ele fala, não, é a história que escreve o homem, né? É a história que determina o caminho da humanidade. É isso, é o sistema que constrói a história, não é o homem que escreve a história, né? Um pouco disso, assim, né? É tudo que vem com a gente, né? Então, foi só enfim, esqueci o nome da palavra. Esse comentário foda. Esse comentário. Oh, eu quero falar mais uma coisa para completar aqui. Deixa eu ver. Tá. Não, anotei aqui, né? Mas essa questão de que o povo separado é mais fácil de dominar, né? Isso está claro para todo mundo. E aí só que a gente fica esquecendo, né? Enfim. E sobre isso que você falou, depois eu quero saber muito, fiquei muito chocada de interessada sobre a origem da constelação familiar antes do homem branco maravilhoso, Bert Hellinger, ir lá e puxar e organizar e levar para outro lugar, né? Então, incrível, vamos genial, com a gente, que você vai saber muito disso. Quero. Arrou. Mais alguém quer falar um bocadinho? Fala, Brunão! Fala, então, maravilhosa, muito obrigado por toda essa fala, vocês duas, vocês todas que já falaram também. Estou aqui super como um bom banho de banheira renovador, assim, escutar tudo isso, tá me rejuvenescendo um tanto, eu acho, escutar tudo isso, sentir essa força do coletivo, né? Eu já venho acompanhando assim a Pri e a Raquel nessa ideia até um pouco mais de perto, que a gente tem se encontrado há algum tempo, falado um pouco mais disso,
E assim, eu ressoo muito com essa ideia, com tudo que foi falado também, que você trouxe, Bruno, que você trouxe, Adriana, também. Cada vez mais eu também vejo que não tem outro caminho a não ser o coletivo mesmo, né? Que a gente vem aí nessa caminhada de autoconhecimento, venho me trabalhando, melhorando, e é importante, isso deve continuar, né? O trabalho unicelular, né, de cada célula estar saudável, para ser uma célula saudável dentro do organismo, mas o organismo é mais importante, né? Pois se o organismo não tiver com vida, não adianta ser uma célula saudável, né? Então, essa consciência de coletividade que está acendendo tanto, que tá no coração de cada um de nós, parece, e que está vindo com muita força aí pela Raquel e a Pri. Então, eu quero mandar esse rauche aí, esse carinho, essa gratidão a vocês por essa iniciativa, e estamos juntos aí nessa caminhada. Vamos que vamos, construindo uma coisa linda, e sabe-se lá o que vem, coisas boas. Gratidão. Fala, Pretinho! Fala, Pretinho! Não? Quer falar não? Tá bom, Capricorniano. Estou só absorvendo. Tá bom. Maravilhoso. Tá ótimo. Soninha quer falar alguma coisa? Fique à vontade, amor. Não se obrigue, Eu não. não sei, eu estou pensando aqui. Cadê vocês? Assim, eu acho que tem esse trabalho individual, como o Bruno falou, né? Da célula, né? Mas eu acho que nós somos seres sociais, né? E como a Pri também falou, eu acho que é essa relação de troca que realmente impulsiona o nosso crescimento, né? Que é esse espelho, é esse olhar para o outro, é esse olhar. E o que você falou, Raquel, sobre a história, né, que está na gente, está caindo muito essa ficha agora, sabe? Da nossa história, né? Eu estava estudando hoje, eu estava assistindo sobre celtas, né? E aí eu parei para pensar nisso, nossa, né? Então, muito antes de Cristo, como você deve estar assistindo e se inteirando e estudou, né, sobre a ancestralidade africana, né? Então, assim, é muito antes. Tudo é muito antes, né? E a gente não tem essa noção, né, que está na gente. E, assim, às vezes, quando você fala da criança ferida e de remexer numa coisa que a gente já remexeu zilhões de vezes, mas, às vezes, ainda é necessário, né? Que também isso volte, né? E que também a gente novamente olhe para isso, né? E se a gente tiver um grupo que se apoia, né? Que tem uma escuta para o outro, e uma escuta num lugar amoroso, num lugar gentil, num lugar acolhedor, o seu crescimento pessoal e coletivo, os dois juntos, numa mesma moeda, eu acho que é muito mais forte, né? E muito mais fácil de acontecer, né? E daí a gente não sabe que pode frutificar, né? E esse olhar que todos eu acho que têm para a natureza, esse olhar respeitoso, esse olhar de se ver e revelar, né? O que vem de lá e o que vem de cá. E, enfim, eu acho que realmente é um projeto, como acho que a Adriana falou, e a Bruna também, acho que Bruna, né? Eu acho que é um projeto assim, corajoso de vocês, eu acho que é um projeto honesto, né? E disso também, de deixar fluir, de não vir pronto, né? Porque eu acho que as coisas realmente, assim, a gente tem essa necessidade, talvez até por esse sistema, né?
tem que estar tudo planejado, tudo pronto, e o objetivo é aqui, a gente não sabe, os caminhos são muitos, os objetivos também podem variar, né? O objetivo final também pode variar. No meio de caminho, olha, nossa, olha o que apareceu, a gente estava conectado, ligado, e olha, sabe? Então, assim, eu achei muito legal quando vi essa fluidez, embora deu uma certa ansiedade, peraí, né? Então, assim, mas é bacana também, né? É uma coisa legal também, né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu acho que o grupo, eu acho que vai dar caldo, né? E é só isso, muito brilho, muita luz para todo mundo. Beijo. Caiu, né? A Luana caiu. A Luana caiu. Depois vai ficar gravado, né? Então, aproveitando, quem vai assistir gravado, mandem suas percepções para a gente. A ideia é que, a partir de agora, também, aquele grupo que a gente montou lá no WhatsApp, a gente possa deixar ele aberto para a gente começar a trocar e entender, né? Como é que vai ser os encontros, quem realmente vai estar junto, e fazer esse axé aí. E até para a gente poder fazer uma proposta efetivamente para vocês de troca, né, honesta. Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Hoje a gente queria apresentar um pouco essa desapresentação, né, dizer que reafirmar que a gente efetivamente não tem um plano estratégico, mas assegurar, né, que a gente tem um desejo legítimo e ferramentas possíveis, sabe? E o saber também, né? E a confiança do saber de cada um de vocês, que a gente se sente capaz de extrair de cada um de vocês também, sabe? E é um saber-se sem saber. E aí é melhor ainda. Eu Vai hoje, para outro lugar, né? Hoje eu falei para um amigo, eu só sei que quase nada sei, mas tem muita coisa que a gente que a gente sabe, né? Então, é isso, gente. É força feminina, isso daí falo também com muita autoridade, não uma força a força feminina que não exclui absolutamente nada, né? Nem homens, nem mulheres. Então, é sobre isso, é sobre esse lugar que a cosmovisão habita, é sobre isso que a Mãe Natureza e a Mãe África fala e que o patriarcado, infelizmente, queimou na fogueira há muito tempo atrás. Então, vamos ressignificar essa fogueira, vamos ressignificar nossas histórias e vamos tentar ultrapassar as nossas dores para efetivamente se colocar de forma mais abundante no coletivo, na individualidade, em casa, na cidade, no condomínio, no bairro novo, o que quer que seja. Mas é isso, assim, é isso que a gente deseja, sabe? Né? É isso. E é isso. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, confiando na gente, sabe? Trocando com a gente. A gente vai saber, deseja, obviamente, saber muito mais sobre cada um, na individualidade de cada um. E espero de verdade que a gente efetivamente consiga invadir a casa de vocês e vocês as nossas. É isso. É isso. Beijo de luz. E vocês vão ver isso, esse lado da Raquel, de umas alfinetadazinhas maravilhosas que ela dá. Não Amo! Santa, gente. Por isso que eu não poderia criar uma comunidade Haribo. Não daria para mim, mas amo os Haribos e amo todas as pessoas. E eu acho que é sobre isso, né? É sobre acolher as nossas imperfeições, né? Não é sobre ser perfeito. É sobre acolher e encontrar espaços seguros para que as nossas imperfeições possam ser vistas e que não dominem mais a gente de forma inconsciente. Se tornem até potências, né? E que possam virar potências. É isso, assim. Esse é o meu humilde desejo. Eu sou humilde. A cara do Pablo.
Meus amores, boa noite para vocês, um bom fim de semana para vocês. E é isso. Um beijo. Nos falamos. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite.